Tem três coisas que fazem a sua vida andar ou fazem com que a sua vida simplesmente não ande. E nesse vídeo eu vou te mostrar essas três coisas. Presta atenção, talvez seja um problema de ordem. A gente vai numerar 1, 2, 3. Talvez você esteja invertendo. Você vai entender isso agora na tela do meu computador. Mas antes faz o seguinte, se inscreve no canal. Apoia esse canal cujo objetivo é fazer você crescer. E as maneiras de apoiar são se inscrevendo no canal e dando o seu like. Isso já ajuda muito. Vem comigo para a tela do computador. Olha só. Por isso, sua vida não anda. Deixa eu pegar minha bolinha vermelha. Temos aqui três razões para sua vida andar ou para sua vida não andar. É aquilo que eu estava te falando, né? Aliás, hoje eu quero fazer uma coisa diferente. Presta atenção. Esse mapa aqui, esse mapa mental que eu estou fazendo para ilustrar essa aula, você vai ver tudo nele aqui. Eu vou disponibilizar o link desse mapa para você ver. Você não tem que fazer login, não tem que colocar seu e-mail, não tem que fazer nada. Eu vou deixar o link aqui na descrição também para você poder ver esse mapa e guardar essas informações para você sempre que você quiser. Agora, você vai precisar de uma senha para esse mapa, tá? Você pode clicar embaixo do vídeo, já vai abrir, aí vai aparecer uma telinha em inglês que vai pedir para você uma senha. E você coloca assim, André, onde é que eu encontro essa senha? No grupo Fluir, no grupo Fluir. Eu dou prioridade para quem me acompanha lá no grupo. É um grupo gratuito de WhatsApp. É só você clicar aqui na descrição, também vai ter o link do grupo Fluir. Entra lá e a senha vai estar na descrição do grupo. É só entrar na descrição, a senha para esse mapa mental, para você poder ter ele, para você poder se lembrar de tudo que eu falei aqui, vai estar lá. Então bora acompanhar aqui. Tem três coisas para a sua vida andar. E geralmente você começa com a coisa, chamando de a coisa número 3. O que é a coisa número 3? Ó, geralmente você pensa em termos de estratégia. É isso que você quer fazer. Por exemplo, você quer ter o seu negócio próprio. Eu sei que tem muitos empreendedores que me acompanham aqui no canal, até porque o que eu faço há mais de 12 anos é através do meu negócio próprio. Eu ajudo pessoas pela internet e isso mudou a minha vida. Mas no começo eu também quis começar com a estratégia. E é um erro você começar com a estratégia. Por quê? Ó, vamos dar uma olhadinha. A estratégia, ela é o como fazer. Maravilha, né? A gente tem que ter isso, a gente tem que saber o como fazer. Por exemplo, hoje eu treino pessoas, algumas pessoas são minhas mentoradas com um objetivo específico de fazer vídeos para a internet. Eu posso dizer para a pessoa o como fazer. Então eu posso pegar você que está me assistindo hoje, eu posso ensinar tudo o que eu sei sobre a construção de um negócio na internet, por exemplo, como eu já fiz com um monte de gente, mas o fato é que a grande maioria simplesmente não faz. E aí você vai, de repente, você vai até falar, caraca, André, já aconteceu comigo, eu já aprendi um monte de coisa. Muitas vezes eu acho que eu até sei como fazer já, mas eu não faço. Por que será que eu não faço? Porque tem a ver com os outros dois itens. Então o que eu quero te dizer logo no começo do vídeo é, a estratégia não é tudo, mas nem de longe ela é tudo. Não é isso que está barrando você, não é o não saber como fazer. Talvez, se você é muito iniciante, se você nunca ouviu nada sobre a criação de um negócio próprio, talvez isso esteja te barrando, mas não é daí que você deve começar. Porque se você tem estratégia, mas não tem os outros dois, você consegue executar a estratégia por 1, 2 semanas e depois você para. É muito comum isso na internet e esse pode estar sendo o seu grande problema, essa questão de focar a estratégia em primeiro lugar. André, então, que outra coisa eu devo focar? Você deve focar aqui também, nas histórias. Como assim histórias? Veja, é o que você fala para você mesmo. Vem cá. Por exemplo, alguém que quer ter o seu negócio de sucesso. Você concorda comigo que essa pessoa tem histórias que ela pode contar para ela, que sejam histórias que a apoiam? Vamos colocar uns exemplos aqui? Por exemplo, a pessoa pode colocar na cabeça dela ou contar isso repetidamente para ela o seguinte: se eu me esforçar, eu sei que eu vou conseguir. Essa é uma história possível dela contar para ela mesma. Outra coisa que ela pode falar para ela: se outras pessoas conseguiram, eu também consigo. Somos todos iguais. Ou temos todos a mesma capacidade. Você pode contar essa história para você. Que outra história de apoio dá para contar? Coloca para mim nos comentários. Coloca aí, vamos participar. O que uma pessoa pode contar para si mesma? Que história ela pode repetir para si mesma para se apoiar? Né? Outra coisa, agora a gente tem aqui histórias que bloqueiam. Muitas vezes, as histórias que a gente conta para a gente mesmo são histórias que bloqueiam. Por exemplo, se eu tivesse mais dinheiro, eu conseguiria.
Esse é um problema. Deixa eu deixar essas duas aqui minimizadas. Ó. Se eu tivesse mais dinheiro, eu conseguiria. E aí você se coloca num estado onde você vê que você não tem recurso. Pô, eu não tenho recurso, então nem adianta tentar. Quer ver uma história que contavam para mim? Eu vou colocar e depois vou apagar. Quando eu fazia concurso público, antes de ser empreendedor digital, eu era concurseiro. Eu passei na Guarda Civil Metropolitana, eu passei no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e eu estava subindo, mas eu entendi que o meu propósito não era esse e eu vim empreender na internet. Mas uma história que bloqueava as pessoas que trabalhavam comigo na Guarda Civil, né? Muita gente que trabalhava comigo na Guarda Civil pensava de fazer outros concursos, mas eles contavam para si mesmos as seguintes histórias. André, eles falavam assim, ó, os concursos mais tops, né, aqueles que pagam muito bem e tal, são tudo sacanagem. Eu vou te explicar o que eles queriam dizer. André, os concursos mais top é tudo sacanagem, cara. O pessoal, eles têm as vagas já certas para as pessoas certas. Nem adianta você estudar, você se preparar, porque, cara, é tudo vendido. Eles diziam isso. Isso é ou não é uma história que bloqueia? Eu vou tirar ela fora porque não tem a ver aqui com o que eu falei de ser alguém que quer ter o seu negócio de sucesso. Mas veja, os meus amigos, a maioria dos meus amigos que eu tive na Guarda Civil Metropolitana não passaram em outros concursos. E antes da Guarda Civil Metropolitana, eu tive amigos que me viam estudar para concurso e diziam que era besteira. André, isso aí é tudo vendido, cara. Não adianta. Cara, se eu tenho essa ideia na minha cabeça, eu nunca tinha passado em concurso. Né? Se eu tivesse dito para mim na época que eu comecei a empreender na internet, se eu tivesse mais dinheiro eu conseguiria, então não tenho dinheiro, então nem adianta, aí também eu não estaria onde eu tô. Tô aqui, a minha plaquinha, que eu recentemente quebrei a bichinha, tô com dó dela, preciso arrumar a plaquinha da Hotmart Black, mostrando que eu fiz mais de R$1 milhão na internet. Se eu não acreditasse que isso era possível. Outra coisa, ó, histórias que bloqueiam. Acho muito difícil alguém conseguir ganhar muito dinheiro trabalhando só em casa. Se eu contasse essa história para mim, acho muito difícil alguém conseguir ganhar muito dinheiro trabalhando só em casa. Cara, se é muito difícil, eu não vou nem tentar. Sabe assim? Então, as histórias que eu conto para mim mesmo, ou elas me apoiam, ou elas me sacaneiam completamente. Então, você tem que cuidar disso, tem que cuidar das histórias. Você percebe aqui, eu te mostrando agora, que se eu tenho histórias que me sabotam, eu não consigo dar conta de fazer a estratégia, não adianta eu saber o como fazer se a história que eu conto para mim mesmo, ela me sabota, ela não me apoia, não adianta nada. Agora eu vou mais fundo. Eu posso contar boas histórias para mim. Eu posso me convencer de que eu vou conseguir sim, né? E essas histórias elas são fantásticas. Mas dependendo do meu estado mental, eu não consigo ir para frente também. André, como é que é estado mental? Eu vou dizer para você, estado mental e emocional também. Dependendo do jeito que eu estou. Você consegue trabalhar se você está muito mal? Se você está muito chateado, se você está triste, se você está desgostoso da vida, já tentou? Com certeza você já teve que trabalhar num dia assim. Se você é um empreendedor, muitas vezes você nem trabalha quando você está muito mal, a não ser que você tenha cliente para atender. Mas, por exemplo, um empreendedor digital como eu já aconteceu de eu simplesmente não trabalhar. Eu estou num dia muito mal e aí eu nem trabalho. E se eu começo a repetir dias assim? Aí o meu negócio vai pro buraco, sim ou não? Em parte, o meu estado mental tem a ver com as histórias que eu conto para mim também. Porque se eu vou dizendo para mim que tá tudo ruim, que tá tudo péssimo, que tá tudo horrível, são histórias que eu conto para mim mesmo que vão acabar com o meu estado mental. E há maneiras de você se colocar no estado mental muito bom. Primeiro, há as maneiras físicas, as maneiras mais simples. Por exemplo, dormir bem te deixa no estado mental muito bom. Caraca, ontem, tô gravando isso para você hoje. Ontem eu passei o dia mole. Que sensação horrível. Eu passei o dia mole porque eu tinha ido dormir às 2 horas da manhã, acordei cedo porque tinha que preparar umas coisas para as crianças lá e tal. Fiquei mal. E o dia inteiro comi chocolate, porque era domingo de Páscoa, então chocolate. Fiquei mal. Não fiquei bem, porque a comida era ruim, então presta atenção, aquilo que você ingere. Então a comida foi muito ruim, comi muita besteira, muito doce, o doce te dá um pico de energia, depois ele te joga lá para baixo, te deixa cansado, tem muito a ver com o que a cafeína também faz isso, né? Te dá um pico, depois te deixa lá para baixo, o efeito rebote é péssimo. Então comida, sono, exercícios. Quando você não tem essas 3 coisas muito bem na sua vida,
fica difícil. E ok, eu entendo aquelas pessoas que simplesmente não conseguem dormir muito porque as obrigações estão pressionando ali. Mas eu não sei se você sabia que se você, mesmo numa rotina já corrida, colocar bons exercícios na sua rotina, isso te ajuda também com a questão do sono, por exemplo, a dormir melhor nas poucas horas que de repente você tem. Eu acho que 10% das pessoas com quem eu estou falando tem pouco tempo para dormir. O restante conseguiria dormir mais. Mas, ó, cadê o danadinho? Tá aqui no meu bolso. Isso aqui mata nós, né? Não, meu irmão, né? Isso aqui é complicado. Você fica ali antes de dormir, acabando com a qualidade do seu sono. Você fica ali vendo TikTok, vendo Instagram. Quando você vê o bichinho te pegou. Ontem eu estava conversando com a minha esposa, de repente a gente parou, tava os dois com o celular na mão e os dois olhando e passou uns 15, 20 minutos. Ela falou, caramba, a gente foi fisgado, né? Eu falei, chega dessa porcaria. Basta começar, tá? Então eu tô falando aqui de estado mental. Tem as coisas normais que podem fazer o seu estado mental, o seu estado emocional ficar bem ou ficar mal. Quando você está mal, né? Quando fisicamente, estado físico também, você está mal, fica difícil você trabalhar. E aí, ó, as histórias que você conta para você são piores, porque aí você fica falando, nossa, tô cansado, nossa, que ruim, nossa, que não sei o quê. E a estratégia, esquece, você não quer nem saber de estratégia, você não tá bem para executar isso, entende? E muitas vezes até que vai bem o seu estado físico, por exemplo, mas de fato, mentalmente você não tá bem, você tá triste por alguma coisa, ou você tá molão por alguma coisa, você não tá bem. Dá para mudar o seu estado mental. Existe uma coisa que se fala que é muito verdade, que quando você muda a sua fisiologia, você muda o seu estado mental. Se eu tiver, por exemplo, numa postura onde eu tô assim, eu já tô triste, acordei triste, por exemplo, aí tô numa postura que eu tô prostradão, assim, não tô legal e tal, e permaneço assim, e eu percebo a minha respiração assim, mais mole, sabe? Se de repente eu resolver colocar uma postura boa, dar uns tapas no peito, falar, não, agora vai, agora eu vou respirar e tal, colocar a mão para cima, fazer essa postura de celebração, isso já foi provado, né? Isso atiça os nossos hormônios bons, que vão fazer com que a gente se eleve, com que a gente tenha mais energia. O simples fato de eu, aqui no meu escritório, andar até a sala com o peito estufado e voltar, mexe com o meu estado mental. Às vezes, eu preciso de uma caminhada ao redor. Respiro ar puro da vizinhança aqui em Maringá, graças a Deus o ar é puro aqui no Paraná, por isso que eu mudei de São Paulo também. Aí eu olho o céu, eu começo a ser grato por algumas coisas que tem, eu ouço um passarinho, eu falo, caraca, pai, obrigado porque o Senhor me trouxe para morar aqui, que bom, obrigado porque eu tenho pernas fortes, eu tenho braço, tudo funciona bem, eu estou saudável, e aí eu volto para cá, e aí eu estou pronto para trabalhar. Com isso, eu mudo o meu estado mental. Entende? Então, vamos entender essa sequência aqui. O seu estado mental é fundamental para você ter energia, ter força para trabalhar. Se você conta para você boas histórias, aí beleza, já está no segundo passo para você ter sucesso nessa vida. E aí sim, você vai para aquilo que a gente achava que era a primeira coisa, estratégia. Então, primeiro, estado mental, depois, melhores histórias que você conta para você. E sim, aí cai de cabeça na estratégia e faz a coisa acontecer. Se fez sentido para você o que eu falei para você, deixa um comentário aqui, eu quero saber se fez sentido. Se você quer acesso a esse mapa, o link está na descrição, é o segundo link na descrição. O primeiro link na descrição é do Grupo Fluir, um grupo de pessoas interessadas em crescer e fluir nessa vida, em todos os aspectos, pessoal, profissional e espiritual. Entra no Grupo Fluir porque, embora o link deste mapa esteja na descrição, só vai acessar quem tiver a senha. E a senha eu vou deixar na descrição do Grupo Fluir, lá no WhatsApp. Não é um grupo que fica aberto, não é um grupo que você vai ficar recebendo um monte de mensagem, só as minhas mensagens para guiar você com algumas das coisas que eu sei que eu posso te ajudar, porque eu já percorri uma boa caminhada até aqui. André, você é um guru? Não, cara. Eu não quero ser o seu guru, mas eu prefiro ser o seu parceiro de jornada. Alguém que está ali mostrando o caminho porque já passou por ele, mas que também pode falhar, né? Um ser humano normal, mas muito empolgado para fazer acontecer sempre. Quero estar junto com você. Então entra lá no Fluir e a gente vai conversando, beleza? Um grande abraço, não deixa de se inscrever aqui. A maioria das pessoas que assistem os vídeos, elas não são inscritas. Então se inscreve, aí a gente vai crescendo como comunidade. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.